A reta final das eleições municipais, os melhores momentos do debate da TV A Crítica. Candidatos que não participaram do debate a prefeito de Manaus são recebidos novamente para entrevista ao vivo no A Crítica na TV. A indecisão e a desconfiança do eleitor a uma semana da votação. E ainda a polêmica sobre a faixa azul. A prefeitura volta atrás e decide suspender o corredor exclusivo na Cidade Nova. É agora, no A Crítica na TV. Boa noite. Eleições 2016. Hoje o A Crítica na TV abre espaço para receber os candidatos que não participaram do debate promovido ontem pela Rede Calderaro de Comunicação. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, as emissoras de televisão não são obrigadas a convidar para debates eleitorais candidatos de partidos políticos que não tenham mais de 9 deputados federais. No caso de Manaus, o PSOL e o Rede Sustentabilidade. Por isso, como forma de compensação, para que você, eleitor, tenha a oportunidade de ouvir também, mais uma vez, os demais candidatos, nós convidamos nesta segunda Luiz Castro e amanhã, na terça-feira, o professor Queiroz, para uma rodada extra de entrevista ao vivo aqui no estúdio. Aqui eles terão a oportunidade de responder a mais 10 minutos de questionamentos relacionados com temas abordados durante o debate. E assim poderão se posicionar sobre assuntos mencionados pelos seus adversários ontem à noite. Bom, nosso convidado de hoje é o candidato Luiz Castro, que já está aqui do lado. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo aqui novamente no estúdio. Boa noite, Amanda. Tudo bem? Bem. Bom, candidato, nós temos 10 minutos de entrevista, o tempo começa a contar a partir de agora. Okay. Nós vamos abordar assuntos discutidos ontem. Um dos assuntos que foi bastante debatido foi a questão do transporte coletivo. A população se preocupa muito com a questão da qualidade e também com o preço da tarifa. Muitos candidatos defendem a questão do passe livre estudantil. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, primeiro, sem demagogia, nós precisamos reorganizar o sistema, fazê-lo funcionar em função do interesse coletivo e ter acesso à caixa preta da tarifa para poder definir a gratuidade dos segmentos da população que dele necessitam. Nós entendemos que pessoas com deficiência, estudantes com menor índice de renda e uma série de segmentos da sociedade precisam ser priorizados no passe livre. Mas isso tem que ser feito com responsabilidade, sem demagogia e sem falsas promessas. Já ouvi muita gente prometer o passe livre e não poder cumprir depois. Portanto, para nós, o mais importante no primeiro momento é que a Prefeitura tenha o controle do sistema, que ele funcione bem, que haja ônibus suficientes e com qualidade para a população ser bem atendida. O senhor pretende renovar a frota? Pretendemos, progressivamente, ao longo de 4 anos, promover uma renovação da frota, não cometer esse erro absurdo da faixa azul e trabalhar para que o nosso transporte seja organizado com planejamento, com transparência, com uma tarifa justa, com sustentabilidade. Esta é a visão do nosso partido, de que o município precisa ser o gestor do transporte, pagar as empresas por quilômetro rodado e definir um modelo de transporte que efetivamente, ao longo de 4 anos, melhore muito a qualidade de vida, a mobilidade das pessoas, principalmente que dependem dele para o trabalho e dependem dele para estudar. Em relação à faixa azul, o senhor fala em otimizar a via para que os ônibus passem exclusivamente por apenas uma via e o senhor também fala de implantar o BRT com parcerias. Como é que seria então? A gente teria a faixa azul e o BRT, quais seriam os trajetos? Amanda, é bom logo colocar com clareza que essa faixa azul nunca foi e nunca será o BRT. Faixa exclusiva é uma coisa, BRT é outra. E nós fomos a primeira candidatura, eu fui o primeiro candidato que disse que não aceitaria mais manter a faixa azul na esquerda, a faixa exclusiva na esquerda, o que é um absurdo. Depois os outros candidatos foram nos copiando, como aliás eu observei ontem no debate, e o nosso plano de governo foi bastante copiado por vários candidatos, mas o fato é que nós fomos claros em dizer que a faixa azul não pode continuar. E o prefeito agora está recuando, já deveria ter recuado na Constantino Nery. O que é preciso é organizar o transporte com racionalidade, com medidas graduais, progressivas, efetivas. E nós entendemos que do lado direito é mais fácil você conectar todos os ônibus, porque eles saem das fábricas com as suas portas de acesso nessa direção. Agora, o BRT é um programa maior
nós vamos apresentar projetos para o Banco Mundial, para o BNDES, para as parcerias público-privadas, para implementá-lo progressivamente, em conjunto com outras alternativas complementares, do transporte executivo, das bicicletas com bicicletários para os ciclos mais curtos e do transporte fluvial complementar, lá da Marina do Davi até a Colônia Antônio Aleixo. Não é uma solução simples, não adianta mentir para a sociedade, mas tem que ter planejamento, organização e transparência e decisão política de fazê-las com o cuidado, com o sentido de que ela deve principalmente ser presidida pela vontade do povo. Nesse assunto ainda de mobilidade, o senhor fala de um sistema binário na Constantino e na Djalma com uma mão única. Como é que funcionaria? Olha, nós não prometemos o sistema binário. O que nós colocamos no nosso plano de governo é fazer um estudo sobre ele, com muito cuidado para não prometer algo que pode não ser tão benéfico como nós nesse momento pensamos. Mas nós o senhor pensa entendemos nisso? Numa possibilidade, no nosso plano está estudar a possibilidade de implantar o sistema binário. E o senhor acredita, então, que esse estudo pode ser feito só depois Esse de ser estudo tem que ser feito com muito cuidado para que não cometamos o mesmo erro da faixa azul. Eu não vou cair nessa tentação de prometer coisas que nós não temos consistência de fazer. Nós vamos estudar com o devido cuidado e, à medida em que nós compreendemos que de fato é melhor para a cidade, nós vamos implementar. Candidato, um outro assunto bastante comentado ontem foi a questão da saúde pública. Eu queria saber o seu posicionamento em relação ao tema. Como é que seria possível melhorar a questão da qualidade no atendimento para atender pelo menos 70% da população de Manaus? Primeiro, nós precisamos focar nos vazios que existem entre as UBSs e os atendimentos da saúde da família. É dramático o que acontece, especialmente na região, na Zona Norte, na Zona Leste. Nós constatamos ao longo da campanha cada vez mais a exclusão de pessoas que às vezes moram a 2 quadras de uma UBS, mas não podem ser atendidas por elas. É uma injustiça tremenda, é uma falta de organização sistêmica em função do interesse da sociedade, é uma visão arcaica da saúde. Nós vamos ter que trabalhar isso com a expansão dos núcleos de saúde da família, com as equipes desses núcleos, são intersetoriais, e vamos sistematizar um processo gradual de ampliação do atendimento, entendendo que, enquanto na Zona Norte, que é a mais populosa, existem 42 unidades básicas de saúde, na Zona Sul tem 63. Então essas injustiças têm que ser corrigidas e, ao mesmo tempo, fazer funcionar melhor o que já existe. E esse funcionar melhor significa sistemas de informática, sistemas de planejamento, de organização, compra de remédios e insumos mais baratos nos laboratórios, sair da mão dos atravessadores, cortar os contratos superfaturados e não aceitar a corrupção. Não aceitar, em hipótese alguma, continuar esse sistema. Eu não vi os candidatos do debate falarem sobre isso, de fato, só falam na superfície. Os contratos com, por exemplo, as distribuidoras de remédio, como a Bringel, em que um candidato disse que um carro de outro candidato foi reformado dentro de uma distribuidora de remédio. Olha, você vê a relação promíscua que existe, que tem que ser cortada. Se você realmente quer mudar a saúde, você quer uma administração competente, séria, decente, você sabe que o 18 é realmente a única candidatura que está fora do sistema. Esse sistema corrompido, onde outros interesses tomam conta da vida da população e não permitem uma saúde de qualidade para você, cidadão, para você, cidadã. Outro assunto que eu queria conversar com o senhor é sobre a segurança. O senhor, qual a sua posição sobre a Guarda Municipal Armada? Sua opinião sobre esse assunto? Eu entendo que a Guarda Municipal precisa ser muito bem capacitada, muito bem qualificada e que ela, em alguns momentos, pode e deve estar realmente preparada para enfrentar o desafio de uma criminalidade crescente. Nós temos as nossas escolas, muitas delas invadidas várias vezes por bandidos, e nosso entendimento é de termos um núcleo municipal específico da Guarda para as escolas, que fomos copiados por um candidato, porque nós registramos no TRE essa proposta e o candidato copiou. Mas é muito bom ver os candidatos copiando as nossas propostas e a população sabendo que o 18, de fato, tem uma proposta de segurança para as escolas, para a unidade de saúde, mas não vai enganar a população dizendo que a prefeitura sozinha vai resolver o problema. Para nós, segurança tem que ser principalmente na prevenção, enfrentando essa terrível marginalização de nossas crianças e jovens com programas intensivos de educação, de cultura, de esporte complementares ao horário da escola. Aí sim a gente consegue reverter essa curva de criminalidade. Em todos os lugares do mundo onde isso foi feito, a segurança melhorou, junto com a vida, a qualidade de vida de nossas crianças e nossos jovens. Essa é a proposta do Luiz Castro, da Rede, do 18, que é trabalhar na base, na família, na comunidade, para evitar a criminalização. Como o senhor pretende tratar a transparência dos gastos públicos na sua administração? Como faço na minha vida e como sempre fiz onde atuei como gestor. Mãos limpas,
não tem uma prestação de conta recusada, não tem um processo por improbidade. Atuei como gestor na capital, no interior, fui secretário de Estado, fui prefeito de cidade pequena, o mais jovem da região norte na época, e todas as minhas gestões tiveram bons resultados com equipes comprometidas com transparência e não aceitando a corrupção. Nós temos um programa chamado Manaus Sem Corrupção e nós vamos implementar com a ajuda de técnicos e da própria população. Agora, os minutos finais são reservados para o senhor conversar com o seu eleitor, fazer sua consideração. Eu quero agradecer a oportunidade de dizer, se você, eleitor, não aguenta mais tanta corrupção, se você quer de fato uma candidatura que esteja livre, independente para mudar a forma de governar Manaus com transparência, ouvindo a sociedade, respeitando o dinheiro que é arrecadado nos impostos, se você que está aí sofrendo com péssimos serviços públicos, quer de fato uma mudança do modelo de sistema, de governar Manaus, saiba que o 18 é o único caminho para mudar de verdade uma estrutura de poder corrompida, corrupta, que está expressa na forma como os candidatos que tiveram no debate se posicionaram, apenas com acusações pessoais uns contra os outros, mas todos eles com medo da Polícia Federal descobrir os esquemas nos quais eles têm sido financiados ao longo de muito tempo. O 18, a Rede, é um partido diferente. Ninguém entra na Rede se não tiver uma conduta ilibada, ficha limpa. Nós levamos a sério a ética, não só no discurso, mas na prática. Todo o nosso programa de governo está baseado na transparência, na participação da sociedade e no planejamento e organização da prefeitura em função de bons serviços públicos. O 18 é a diferença dessa eleição. A gente só começa a mudar o Brasil se a gente resolver começar mudando pela nossa cidade. Você que reclama, que lamenta, saiba que tem um caminho possível para você dar um voto de qualidade, um voto diferenciado, um voto a seu favor e da honestidade e da seriedade. É por isso que nós mostramos para você que com o 18, com a Rede, você pode mostrar que você é capaz de votar naquilo que é melhor para a sociedade. Um abraço do Luiz Castro, vote 18 no dia 2 de outubro. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez com a gente no estúdio do A Crítica na TV. E amanhã nós recebemos para essa rodada extra de entrevistas sobre temas relacionados ao debate da TV A Crítica, o candidato do PSOL, professor Queiroz. Daqui a pouco a gente volta a falar de eleição. A Crítica na TV mostra que mais de 6% dos eleitores ainda não sabem em quem votar. Você confere também os bastidores do debate promovido pela Rede Calderaro de Comunicação. Até já!